Reeleito no último dia 5, o deputado estadual Emanuel Pinheiro conquistou mais de 34 mil votos. Membro do Partido Republicano, ele que terá a maior bancada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, com 5 deputados, o parlamentar tem se destacado pelo trabalho exercido na Assembleia. Entre os vários projetos apresentados está o que trata da lista tríplice para a escolha tanto de procurador como de defensor público geral. E é para falar sobre esse e outros assuntos para 2015 que eu converso agora ao vivo com o deputado estadual reeleito pelo PR de Mato Grosso, Emanuel Pinheiro. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Eu que agradeço mais uma vez a honrosa oportunidade de estar aqui. Parabéns pela reeleição. Muito obrigado. E antes da gente tratar desses assuntos, queria que o senhor comentasse um pouquinho com a gente aí a reeleição da presidente da República, Dilma Rousseff. Mato Grosso, ela não ganhou no segundo turno, como também não ganhou no primeiro. O governador eleito, Pedro Taques, do PDT, que é o partido que apoiou a reeleição da presidente Dilma Rousseff, anunciou apoio e fez inclusive carreata no primeiro turno para Aécio Neves aqui. Na sua avaliação, pela sua experiência política, como o Mato Grosso se insere agora com o novo governo em nível federal e o novo governo em nível regional aqui em Mato Grosso? Bem, Antônio Carlos, é a festa da democracia. Uma das maiores democracias do mundo. Mais de 140 milhões de brasileiros foram às urnas, numa eleição histórica, apertadíssima, uma margem muito apertada de votos, na margem de erro, garantiu a vitória para a presidente Dilma Rousseff. E agora, Mato Grosso, como vários outros estados, é a hora de atender o discurso da presidente Dilma de conciliação e de muito diálogo. Tanto o governador Pedro Taques como a própria presidente Dilma vão precisar utilizar muito do diálogo e da conciliação para poder governar, porque foi esse o recado, foi esse o grito das urnas. Ela disse que ouviu, a palavra mais ouvida nessa campanha, a presidente disse, foi mudança. O senhor, como candidato, também deve ter ouvido essa, desde lá do junho de 2013, o povo brasileiro falando em mudança. Quais, na sua opinião, são as mudanças necessárias a serem feitas no Brasil a partir agora, desse momento? Bom, mudança ética, mudança, uma maior transparência, um basta à impunidade, uma reforma política que atenda ao anseio e ao desejo da população, um crescimento real para o Brasil com a geração de emprego e renda, onde as políticas sociais venham mais como um ato de assistência social, de solidariedade momentâneo, temporário, do que uma política permanente. E isso nós só vamos conseguir com investimento em educação, em geração de emprego e aumento da renda da população brasileira. Sobre a reforma política, a presidente quer usar um instrumento, o plebiscito, que o senhor, então, como deputado estadual, também quis implementar aqui em Mato Grosso para ouvir aquela questão da redução ou não da maioridade penal. Que o Uruguai fez. E tem parlamentar que é contra, e parlamentar não é nem de oposição. Ontem mesmo, em entrevistas, o ex-líder da Dilma Rousseff no Congresso Nacional, o Arlindo Quinalha, que é do PT de São Paulo, deputado federal, ele se posiciona contrário o plebiscito. Ele acha que é o Congresso que tem que discutir esses assuntos, que o eleitor não vai ter muita noção de discutir alguns assuntos como reforma política. Qual que é a sua avaliação? O povo tem capacidade de decidir ou não? Não, se o povo tem capacidade de eleger um presidente da República, ele não vai ter capacidade de decidir temas que impactam diretamente na sua vida. Ora, pelo amor de Deus, isso é menosprezar a inteligência da população. Claro que existem temas que devam ser debatidos dentro da política representativa, que é o fórum competente ao Congresso Nacional. Agora, existem temas que, pela sua especificidade, pela sua importância e responsabilidade, é necessário que se ouça a população e veja o que pensa a maioria da população sobre aquele assunto, até para direcionar os votos dos congressistas. Então, eu acho o instrumento do plebiscito, o instrumento da consulta popular, um instrumento extremamente legítimo e democrático. Por falar em propostas, o senhor está com uma proposta aí de acabar com a tal da lista tríplice para Procurador-Geral de Justiça em Mato Grosso, o chefe do Ministério Público Estadual e também do chefe da Defensoria Pública. Por que isso, deputado? Legitimidade, Antônio Carlos. Não é justo, por exemplo, você vai para uma eleição interna em duas instituições essenciais à justiça, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública, você ganha as eleições, depois o vencedor fica à mercê da vontade ou da boa vontade do governador, que pode indicar o segundo ou o terceiro colocado. Num total desrespeito a um processo democrático interno e num total desrespeito à legitimidade das eleições. Se a maioria decidiu pelo nome A para ser o Procurador-Geral de Justiça, o Defensor Público Geral,
o governador deve legitimá-lo e nomear o mais votado. E não entrar naquele jogo politiqueiro de conveniências e de interesses políticos que acaba levando o governador a indicar o segundo ou terceiro colocado, abrindo aí uma crise institucional enorme e gerando uma falta de legitimidade seríssima para aquele escolhido, caso ele não seja o mais votado. Mas aí qual que seria, então, acabaria-se a lista tríplice com a sua proposta? A lista tríplice, ou seja, vai para as eleições. Por exemplo, tanto a Defensoria Pública como o Ministério Público estão em processo de eleição. O Ministério Público é dia 10 de dezembro agora. Ganhou as eleições, o mais votado, o governador, no caso, Pedro Táxi ou Silval Barbosa, ainda vai ser Silval Barbosa, nomeia o mais votado. Ou seja, uma vez conhecido o resultado, como em qualquer democracia do mundo, acaba com essa história de lista tríplice, que acaba sendo um instrumento perigosíssimo para garantir ilegitimidade e também para gerar uma crise institucional seríssima. Quando fala assim, votação também de direção de poder, a gente lembra do seu projeto aprovado há cerca de um ano atrás na Assembleia Legislativa, prevendo eleição direta para o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nós tivemos uma eleição recente aí. Como é que ficou aquela lei? Não entrou em vigor aquela PEC? Não, eu estou preocupado com isso. Inclusive, essa semana eu já estou sentando com toda a minha equipe, com uma equipe de advogados, porque o Tribunal de Justiça não respeitou a emenda constitucional. A emenda constitucional fala em eleições diretas para presidente do Tribunal de Justiça, envolvendo todos os desembargadores e todos os juízes de primeiro e segundo graus. Eles não votaram, eles votaram em uma eleição simulada que não foi computada. E, na verdade, em uma eleição ganhou um e em uma outra eleição ganhou outro. E a nossa PEC e a nossa emenda constitucional não foi derrubada junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, eu estou preocupado com a situação e estou estudando um instrumento para poder contextualizá-la. Rapidamente, e no caso da eleição da mesa diretora da Assembleia, o senhor vai respeitar a fidelidade partidária do PR, cobrada aí, ou não, cada membro do PR terá liberdade de votar em quem quiser? Não, o partido é bom que marche unido, mas cada membro tem liberdade. E eu defendo primeiro o conceito da Assembleia. Nós temos um projeto de resolução de nossa autoria, que é o assunto número 001, que queremos que seja debatido. Redução do mandato dos membros da mesa de 2 para 1 ano, fim da reeleição e criação de atribuições específicas para todos os cargos do membro da mesa, dividindo os poderes que hoje estão concentrados nas mãos do presidente e do primeiro secretário para todos os demais 5 cargos do membro da mesa, que no momento, no atual sistema, são meras peças decorativas dentro do Poder Legislativo. Com a nossa proposta, cada um vai ter uma função específica, uma atribuição específica, com rubrica orçamentária, dividindo o poder com o presidente e com o primeiro secretário. Obrigado pela presença ao vivo. Boa semana para o senhor aí. Muito obrigado, uma ótima semana a todos e parabéns aos brasileiros e à presidente Dilma Rousseff.